Primeiramente, bom dia. Damos as boas-vindas a todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Lívia Orsatti. Eu sou colaboradora do Núcleo de Cursos e Palestras, coordenado pela Ana Cristina Montella, que nos acompanha aqui também esta manhã. Sou uma mulher branca, de cabelos pretos, e a gente está muito feliz hoje de receber vocês nessa palestra. Essa atividade ela integra o Plano Anual Casa Museu Irmã Clabin Digital 2024, contemplado pelo Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, o PROMAC, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e patrocinado pela Merch McLennan. A Casa Museu conta com o apoio da Clabin S.A. Agradecemos as nossas intérpretes e tradutoras de Libras, Juliana Gonçalves e Gabriele Martins, sob a coordenação da Silvia Sato Acessibilidade. Apresento, então, a nossa palestrante convidada, Malena Contreira, é doutora em Comunicação e Semiótica, pós-doutora em Comunicação e Cultura, analista junguiana, pesquisadora e professora de Psicologia Analítica, Comunicação e Teoria Crítica da Mídia, astróloga na linha transpessoal. Dedicou-se nas últimas décadas aos estudos sobre teoria do imaginário e da imagem, empatia, mimese, teoria do mito, estudos do feminino, teoria dos vínculos e resiliência. Atualmente é diretora do Instituto do Imaginário. Malena, é uma alegria e um privilégio de receber aqui hoje. Muito obrigada pelo aceite e a presença de vocês. Obrigada, gente. Bom dia. Bom dia a todos. Eu começo agradecendo o convite da Ana Cristina, da Lívia, da Casa Irmã Clabin. Eu tenho todo um carinho pela família Clabin. Eu tive a chance de conviver um período com a Lívia Clabin, que é uma pessoa que eu tenho um maior carinho. É uma família pela qual eu tenho uma história com eles e um afeto muito grande. Então é um prazer estar aqui, sobretudo nesta casa. E queria começar agradecendo também a presença de vocês, né? Que num sábado de manhã, heroicamente, né? Estão aqui conosco para a gente pensar um pouquinho sobre o papel da memória através da mnemosine. E essa questão que é o apagamento, a desmemória do feminino, de alguma forma, sobretudo na mitologia que chega até nós, né? Na mitologia greco-romana que chega até nós. Então, assim, agradecendo a presença de vocês, eu quero começar dizendo da questão que a gente sempre observa, que é uma presença muito grande de mulheres, né? Maior do que de homens, agradecendo a presença dos homens, né? Vocês são sempre muito bem-vindos, mas, sobretudo, quando a gente fala do feminino, nem sempre a gente tem uma plateia de homens, né, para nos escutar. Então, é muito bom que vocês estejam aqui, que vocês reverberem, né, as reflexões que a gente pode partilhar hoje aqui também. Mnemosine, né? Para começar a falar de Mnemosine, que é uma figura da mitologia grega, a gente tem que começar falando um pouquinho o que é a mitologia grega e compreender que a mitologia grega é uma mitologia de transição do matriarcado para o patriarcado. Nós temos os mitos arcaicos anteriores à mitologia grega, que são mitos ligados ao momento que a gente considera matriarcado, anterior, mais antigo, que está muito bem trabalhado pelo Humberto Maturana e a Gerda Wendt-Soler, que fundaram, né, o Instituto de Matrística, que se ocupa só dos estudos do matriarcado, que eles preferem chamar de matrística para não associar o matriarcado como um patriarcado de saias, né, porque não é nada disso, né? Então, justamente, eles fazem uma distinção muito bonita e eles têm um instituto de matrística no Chile, específico. Quem quiser conhecer, entra no site, procura, que é muito, muito interessante. E eles situam muito bem e pautam muito bem a grande diferença que a gente tem cultural das sociedades matrísticas para as sociedades patriarcais. Então, Mnemosine, ela é uma figura mítica que vem, de alguma forma, ela é um eco, né, de um ciclo mitológico do matriarcado, mas que permanece, sobrevive, prevalece ainda um pouco, não prevalece, mas sobrevive no patriarcado, nos mitos gregos. Então, os mitos gregos ligados à criação do mundo, quando você vai ter o caos, Eros, Anteros, Gea e Urano, né, e Mnemosine é uma titânia, né, que é filha de Gea e Urano, da terra e do céu, da primeira geração, vamos dizer assim. Ela é a primeira geração de deuses, né? Depois dos grandes criadores, que é Gea e Urano, a terra e o céu. Você ainda tem toda uma reverberação um pouco mais dos mitos arcaicos. Quando você vai chegando na terceira geração, né, que é a geração dos olimpianos,
que a gente conhece mais, Zeus, né? Poseidon e Hades e todas as deusas, Deméter, Hera, tal, e os filhos, né? Perséfone, Festos e tal, a gente já vai vendo assim marcadamente um pensamento e uma visão mítica já contaminada por uma visão patriarcal, né? Por uma visão do masculino, do domínio do masculino, da prevalência do masculino nos mitos greco-romanos. Mas ainda existe toda uma sobrevivência, uma resistência da presença das deusas na mitologia greco-romana, na mitologia grega, sobretudo a romana é um pouco posterior e é influenciada pela grega, né? Elas têm diferenças, Os nomes são diferentes. Quando a gente fala Hades, é grego, Plutão é romano, Afrodite é grego, Vênus é romano. Há toda uma analogia, toda uma semelhança, mas há pequenas diferenças também das deusas gregas para aquelas que chegam e que são reinterpretadas pela cultura, pela mitologia romana, com algumas influências, obviamente, da cultura, né, da cultura italiana, um pouco diferente da grega, que tinha ainda mais influências do Egito, que tinha mais influências do Oriente, até por conta do mar, né? Do mar por onde chegavam essas influências do Oriente. Então, essa primeira geração de deuses, a gente encontra ainda os deuses menos individualizados, menos como uma figura feminina, como uma pessoa. Claro que eles não são pessoas, mas eles são retratados quase assim. Mas essas primeiras deusas mais arcaicas, como Mnemosine, elas são mais consideradas como potências, porque estão mais ligadas a esses mitos mais arcaicos, ecos, né, da mitologia pagã, da mitologia do ciclo da Grande Mãe, dos mitos da Grande Mãe do feminino. Então, Mnemosine, de que memória? Ela vai trazer o tema da memória. Só que para falar de memória, a gente tem que primeiro situar o que é memória, de que memória falamos, né? E memória é um lugar muito importante, é um tema muito importante para falar neste lugar que estamos, né? Que tem como objetivo também essa preservação e essa divulgação, esse fomento da importância da memória, né? Toda casa de cultura, todo museu tem esse papel histórico muito importante que tem sido apagado, né? O papel da memória. Então, a gente tem, na verdade, 3 memórias. A gente fala de memória, não estamos falando da mesma coisa sempre. A primeira memória que a gente tem é a memória de trabalho, chamada memória de trabalho, que é essa memória que a gente associa à lembrança. O que você lembra, o que você não lembra, é uma memória consciente, vamos dizer assim, né? São lembranças acessáveis pela consciência, e a gente esquece algumas coisas e lembra de outras. Essa memória do que a gente lembra é chamada memória de trabalho. Existe uma outra memória, que são as memórias profundas, que são as memórias inconscientes, né? As memórias inconscientes, elas já são mais estudadas, mais analisadas pela psicologia. Elas vão trabalhar com toda a história de vida individual e às vezes cultural de um grupo, mas, sobretudo, quando nós estamos falando de cultura, nós estamos falando do que a gente considera as memórias sistêmicas, né? O que são as memórias sistêmicas? Elas são estruturantes, ou seja, elas basicamente entram na identidade, elas formam a identidade de alguma coisa, tá? Então, quando um sistema perde a sua memória, ele esquece quem ele é, ele perde a sua identidade, né? E aí ele se desconfigura. Isso funciona para as culturas e isso funciona para as células. O que são as células cancerígenas? São células que perderam a sua memória. Por isso elas perderam sua integridade, sua forma de funcionamento, e elas enlouquecem, né? Se proliferam desordenadamente, de forma a ir contra o sistema, vamos dizer assim, né? De alguma forma. Então, essas memórias sistêmicas, elas são muito importantes que a gente entenda, porque elas não estão ligadas a lembranças, elas estão ligadas aos elementos que constituem e que compõem a identidade de uma cultura, de um indivíduo, de um grupo social específico, de uma etnia específica, de uma tradição específica. É dessas memórias que a gente fala quando a gente fala de Mnemosine, né? Nós estamos falando, ao falar de Mnemosine, nós não estamos chamando a discussão da memória apenas para o âmbito individual, das nossas memórias de trabalho, das nossas lembranças, mas estamos chamando Mnemosine para a discussão daquilo que nos constitui e daquilo que, como memória, nos constituiu, né? Isto é muito importante de frisar, porque
toda ação política e ideológica de domínio, ela começa apagando a memória de um povo, né? Porque é quando a gente esquece quem a gente é, que a gente acredita que a gente é aquilo que os outros querem que a gente ache que a gente é, né? Então, lutar pela memória é uma luta cultural, mas é uma luta, sobretudo, política também, ideológica, e por isso Mnemosyne é um tema tão relevante, a memória é um tema tão relevante, né? Então, seguindo um pouquinho, no final a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas, para a gente fazer um debate, tá? Eu vou tentar não falar tanto para sobrar tempo para a gente conversar, que é o mais interessante sempre, né? Bom, vamos lá. A própria percepção, nossa percepção dos sentidos, daquilo que a gente percebe do mundo individual, ela é modulada pela memória do já conhecido. Vocês devem conhecer uma anedota, uma história, né, de que quando as caravelas chegaram aqui no Brasil, os indígenas, né, nativos, não viram as caravelas. Eles não perceberam as caravelas. Eles só perceberam quando elas aportaram na praia, né? E isso é uma coisa do tipo assim, mas como que eles não viram as caravelas chegando, né? Só viram quando elas aportaram na praia? Porque não havia referência, não havia nenhuma memória anterior do que era uma caravela, então não havia cognição possível para funcionar de parâmetro para percepção. Então, aquilo que a gente não tem noção, a gente, às vezes, sequer percebe, né? A percepção ela é influenciada e ela é modelada pela memória e pela memória como sistema, por aquilo que você é. Então, muitas vezes, também a gente percebe aquilo que somos ou aquilo que já conhecemos e tendemos a ficar apenas no já conhecido, de alguma maneira, né? Por isso a importância da educação do olhar, da educação dos sentidos como um todo, que é uma proposta da arte, sobretudo, né? Da educação dos sentidos para não estarmos muito condicionados, né? Não estarmos muito conformados ao que já conhecemos, ao universo do já conhecido, e perceber só aquilo que a gente já conhece. Então, essa é a importância da gente entender que a memória ela é tão fundamental que ela modula a sua própria percepção do novo. Ninguém vem do nada, gente, né? Essa ideia de tábula rasa que vigorou durante um tempo, há séculos atrás, ela foi totalmente destruída, né, pelas pesquisas que seguiram essa ideia, no sentido de que, tanto do ponto de vista psicológico, como do ponto de vista cultural, como do ponto de vista da memória sistêmica, nós não partimos do zero nunca, né, em nada, né, em nada. Nós somos, de alguma forma, fruto do mundo, né, do tempo em que vivemos também. Então, olha que interessante, a criação das imagens, né, ela se dá também no córtex, das imagens psíquicas, né, ela se dá também no córtex a partir da capacidade de fixação de memórias. Então, como é que as memórias se constroem? No indivíduo. Normalmente, no sono, a partir do sono, você fixa, através da química do sono, né, do que acontece quimicamente no cérebro no sono, você fixa algumas imagens que foram mais impactantes. Então, essas imagens que mais te impactaram durante o dia, elas te geraram uma química em você, uma reação química. E elas potencialmente têm chance de serem as imagens que foram memorizadas. Então, as experiências que mais te impactaram são aquelas que você vai mais memorizar. E aquelas que não te impactaram e que não produziram uma reação química no teu corpo e no teu cérebro, provavelmente não entrarão para a sua memória. Serão arquivadas como memória inconsciente, não entrarão para a memória de trabalho. E às vezes não entrarão, passarão batidas mesmo. Você viveu aquilo, nem lembra. Depois de 10 anos você fala, não, eu vi isso, eu estava lá, né? Você nem lembra, de alguma maneira. Então, o sono é fundamental para a criação da memória, né? A importância do sono nesse sentido, sempre a gente tem que deixar claro. Mas não só o sono, né? As imagens. Então, apagar as imagens de uma coisa, apagar a sua história, tirar as imagens de cena, também é uma operação de apagamento da memória, é uma operação de assassinato, né? Apagar as imagens de alguma coisa é como matar a pessoa simbolicamente. Então, quando a gente está com raiva de um ex-namorado, de um ex-marido, ou de uma ex-mulher, seja o que for, né?
que a gente vai lá e borra as fotos, a cara dele das fotos de família, ou corta, né? Eu tenho a minha família, minha irmã é muito engraçada, porque ela fala assim, todos os namorados, elas ficam na ponta na foto. Porque é mais fácil para cortar quando eles rompem. E é um pouco isso, né? Cortar a foto, né, da pessoa, do ex, né? Cortar a imagem do ex da foto é uma operação de apagamento, uma operação de dizer não pela segunda vez, né? Mas isso, no âmbito cultural, também é bem complicado, né? É o mesmo significado. Aquilo que você não vai relembrando, aquilo que você não vai apresentando, aquilo que você vai tirando dos museus, aquilo que você vai tirando da mídia, aquilo que você vai tirando de cena, você vai invisibilizando e você vai, na verdade, apagando da memória de operação, da memória de trabalho. Só que, justamente, né, essas memórias que são apagadas ou que são tiradas, algumas delas, que não são importantes, somem simplesmente, né? E outras vão para a dimensão do inconsciente. E aí elas se potencializam de uma maneira diferente, né? Vamos ver aqui, na nossa conversa aqui. Bom, vamos ver mais para frente como é que as memórias do que foi apagado se potencializam, elas voltam pela via do inconsciente, né? Mnemosine, então, ela é uma deusa da mitologia grega e ela é personificação da memória. Ela era uma titânide. Titânide são as filhas da primeira geração de Géa e Urano. Géa e Urano se acasalam, céu e terra, nascem os titãs, entre eles o famoso Cronos, né? Prometeu, tal, que são titãs, e as filhas são as titânides. Então, Mnemosine é irmã de Cronos, irmã de Prometeu, é uma titânide, e ela era da primeira geração, né? Depois então ela é mais antiga, ela vai ter de alguma forma essa relação ainda, esse contágio muito grande com as deusas orientais, egípcias, semíticas e o ciclo da Grande Mãe. Por isso, né, ela vai ser a mãe, considerada a mãe das 9 musas, que é, de alguma maneira também, uma forma da mitologia grega trazer de volta, né, dentro de um cenário patriarcal, a diversidade da Grande Mãe. As deusas, o ciclo das deusas da Grande Mãe. Porque o ciclo mítico da Grande Mãe, ele tem uma deusa principal, que é considerado a Grande Mãe, associada à Terra mesmo, ao elemento Terra, ao planeta Terra, e vai se subdividir em muitas deusas outras, né? Essas deusas são meio que apagadas um pouco, mas elas estão sempre voltando de alguma forma na mitologia grega. E aqui aparecem as 9 musas, né? Que são as deusas das artes, das ciências, e segundo as narrativas da mitologia grega, ela teve essas filhas com Zeus. Então, há outras versões também, a mitologia grega, de acordo com o livro de origem, né, do qual se parte, há pequenas diferenças. O autor do livro compila essas histórias. A gente não tem, quando você fala de Homero, né, na Ilíada, na Odisseia, você não tem um Homero que é o autor da Ilíada e da Odisseia, ele é um compilador. Ou seja, nós temos que lembrar que nós estamos trabalhando basicamente com narrativas orais, com uma sociedade que se baseia em narrativas orais, em que poucas pessoas escrevem, né, têm domínio da língua escrita. O domínio da língua é oral. Se nós pensarmos que até 50 anos atrás, no Brasil, a gente tinha, sei lá, 40% de analfabetos nesse país, em torno disso. Eu lembro desses índices, né? Eu já estava viva e olhando para isso, né? Há 40 anos atrás. E hoje nós temos uma quantidade absurda ainda de analfabetos funcionais no Brasil, que é um número escandaloso, aliás, né? As pessoas os governos nem medem isso, porque isso, obviamente, denunciaria a falência do sistema de educação brasileiro, né? Então, mas a gente vai entender que a narrativa oral e a oralidade, tanto quanto a visualidade, né, que vai chegar com as novas tecnologias da mídia e tal, elas ainda ocupam um papel muito importante no mundo de hoje. Mas, na época em que se escrevem as narrativas míticas gregas, a gente tinha uma cultura ainda predominantemente oral. Então, por isso, Hesíodo, Homero, né, os autores das grandes narrativas mitológicas, eles compilam, eles ouvem, eles vão pelos povos, pelas comunidades, ouvindo as histórias, e eles registram os elementos que se repetem, né? Aquilo que em várias versões se repete, eles vão
e escrevem como história básica, né? Só que alguns autores colocam um elemento a mais, um elemento diferente do outro, porque ouviu em alguma das comunidades ou das regiões uma narrativa diferente, algum elemento diferente. Por isso que vocês encontram, às vezes, no livro da mitologia e nos trabalhos de mitologia, algumas diferenças de versões, de casamentos, algumas diferenças de filiação entre os deuses, porque existe, de verdade, uma variedade de narrativas que são sintetizadas por um autor, mas que, às vezes, entre essas variedades, há um elemento novo que um outro autor registrou. Então, as fontes podem ter alguma diferença, né? Mas o que a gente sabe, o que ficou dominante é que Mnemosine teve essas musas com Zeus, né? E cada musa representava, de alguma maneira, uma forma diferente de conhecimento, de arte ou conhecimento. Então, a gente tem Calíope, né? Que é a musa da poesia épica e da eloquência. E por que ela é muito importante? Porque em toda a Grécia, a questão da oralidade, da eloquência, da retórica, né, oral, é muito importante, porque, sobretudo, estamos numa cultura oral, pouco escrita ainda, né? Então, aquele que sabia falar, aquele que dominava a retórica e eloquência, era absolutamente destacado e tinha mais poder, inclusive político, né? Tem Clio, que é a musa da história, propriamente dita, que é no sentido de contar os feitos ocorridos. Érato, que é a musa da poesia lírica, né? Diferente da épica, é a poesia lírica e amorosa, mais ligada à questão do Eros mesmo, né? Enquanto a épica tem mais a ver com os grandes feitos dos heróis e tal. Você tem Euterpe, que é a musa da música associada à poesia lírica, porque a música vinha com o canto, vinha com a letra, então a letra era a poesia lírica. Melpomene, que é a musa da tragédia, e nós estamos no teatro, né, que é o grande teatro grego. Terpsícore, que é a musa da dança e do canto coral, e é interessante porque normalmente a dança estava sempre inserida, tanto quanto o canto coral, também associada ao teatro, né? Então, quando você vai ler, às vezes, as tragédias gregas, o texto da tragédia teatralizado, você vê, né, o coral canta isso, aí tem a fala do coral, aí tem a fala da personagem, aí vem a fala de novo do coral, que é sempre, e esse coral é sempre meio que representando uma voz coletiva, né? Uma voz coletiva, não é uma voz do coral, é a voz do povo, de alguma forma, né? Representa sempre isso. Até em Shakespeare ainda a gente encontra, às vezes, a figura de não necessariamente de um coral, mas desse narrador que entra no lugar do coral e que faz essa voz coletiva, e que muitas vezes contraria, critica, comenta a cena que no teatro está se desenvolvendo ali, no teatro grego. A gente tem, então, Polímnia, que é a musa dos hinos sagrados e da mímica, e aí a gente está entrando já na questão dos hinos sagrados, ligado mesmo aos rituais religiosos, basicamente, e da mímica, também interessante essa associação dos hinos sagrados com a mímica, né? Mas por quê? Porque a mimese, mímica vem de mimese, e mimese significa reproduzir ou aprender através do exemplo. A primeira grande mimese é a mimese dos deuses, ou seja, os homens copiam os deuses. A criação, ela é tudo fruto, ela é como se fosse uma cópia do mundo dos deuses. Então, nesse sentido, esse sagrado está ligado à mimese, porque essa mimese está ligada a copiar o mundo dos deuses, né? Depois você tem Thalia, que é a musa da comédia e da poesia bucólica, que aí você já entra para a questão do humor, né? Que tem o papel também, às vezes, de uma questão mais caricata, o humor também como caricatura, né, de época e de valores. E você tem Urânia, que é a musa da astronomia e da ciência, e eu diria, na verdade, a musa da astrologia, porque a astrologia ela surge muito antes da astronomia. A astronomia surge a partir do assistente do astrólogo. O astrólogo era o grande sábio, em toda a Idade Média, até a Idade Média, o astrólogo era o grande mago, o grande sábio, o consultor do rei, né, ou do imperador, de quem quer que fosse, dos poderes, e ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que ficar lá com aquela lupa, aqueles instrumentos ainda mais rudimentares, né, não são os telescópios que a gente tem hoje, ficava lá observando e anotando, fazendo os mapas, os desenhos dos movimentos celestes. Só que isso era um trabalho insano, todas as noites adentro. Então, o astrólogo, que tinha um lugar de poder e um lugar de deferência, como grande sábio e conselheiro, ele não fazia isso. Quem fazia esse papel de marcar
era o assistente dele, era o aprendiz de feiticeiro, né? Que estava lá trabalhando com ele para aprender as artes astrológicas dele. E esse era o astrônomo, né? Então, até a modernidade, até o pensamento científico que a gente tem mais cartesiano, racionalista, a grande figura central era o astrólogo e o astrônomo era uma figura secundária e desimportante. Ele só estava ali para registrar os movimentos celestes. Ele era um registrador ali, quase um caixa, ficava fazendo a contabilidade das estrelas ali se movendo no céu, um desenhista do mapa. Com a revolução científica positivista, da ideia da matemática, né, e de que tudo tem que ser provado empiricamente, tudo que tem valor tem que ser provado empiricamente, inverte-se a uma rebelião dos astrônomos, que se colocam como uma grande figura de respeito, e começam a atacar sistematicamente os astrólogos, né? Inclusive apagando, tirando da memória, a importância deles, o papel histórico e político deles durante toda a Idade Média, né? Então é interessante a gente entender essas estratégias também de tomada de poder como apagamento da história, né? Apagamento, desmemória, né? De alguma forma. Então Urânia é essa musa da astrologia, da astronomia e da ciência como um todo, né? E a ciência ligada, claro, obviamente, a Atenas, né? Bom, a Grécia Antiga, como eu falei, vamos lembrar sempre, tem a tradição oral. E porque tem a tradição oral, nem tudo está escrito, né? Logo, a memória é uma coisa absolutamente fundamental. E ela é considerada uma dádiva divina. Porque não dá para falar, nós esquecemos, vamos lá olhar no livro. Esquecemos, vamos olhar nos papiros. Vamos lá, nem tudo. Então, muitas coisas eram fundamentalmente importantes, né, serem lembradas de memória, terem uma memória viva naquele grupo, naquela cultura. E por isso a memória era considerada sempre uma dádiva divina. Mnemosine conferia memória às pessoas, né? Mnemosine era, então, venerada por poetas e bardos, porque o poeta e o bardo vivia de cantar, né? Vivia disso. Se ele não lembrasse da música, se ele não lembrasse da letra do poema que ele tinha decorado, ele estava, né, perdido. Acabava a função dele ali. Então, a memória, como do artista, né, como do ator. Um ator, eu jamais poderia ser atriz, porque eu não tenho memória, péssima minha memória. Né? Minha memória é um horror, né? E eu esqueceria essa daquelas atrizes que todo mundo odeia, porque ia ter que parar 10 vezes a cena porque esqueceu o texto. Então, para as atrizes até hoje, como para os músicos, né? Para os cantores, é fundamental decorar as letras, né? As letras e o roteiro e tal. Então, naquela época, muito mais, porque a gente não tinha, né, o ponto no ouvido, você não tinha ali o teleprompter na sua frente para você ler, né? No caso do ator, você tem necessariamente nem o ponto, né? No teatro antigo tinha aquele buraco no meio do palco, que era o cara falando o texto para o ator repetir, né? Eu lembro de ter visto na década de 90, final da década de 90, começo de 2000, uma peça maravilhosa que o Renato Cohen, que era um grande diretor de teatro, professor de filosofia da PUC na época, ele dirigiu essa peça só com doentes severos psiquiátricos, internados no instituto psiquiátrico. Eles eram os atores. Tinha um ou dois atores só que eram atores mesmo ali, né? Um ou dois atores, e o resto eram esses doentes psiquiátricos. E eles encenaram a história de Orfeu e Eurídice, que é justamente o quê? A descida aos infernos e a tentativa de trazer o amor, né, a Eurídice de volta viva, que era um tema muito metafórico, né, para as doenças mentais. Era lindíssima a coisa. E os doentes mentais, né, eram os atores, né, eram figuras maravilhosas, eram severos, eram esquizofrênicos, eram pessoas com uma dificuldade muito grande de sociabilidade, não eram pacientes psiquiátricos funcionais, vamos dizer assim, né, eram quase não funcionais. E tinha sempre o quê? Alguém do lado deles fazendo ponto, sendo a memória dos textos. Então, esse ator ou essa pessoa falava o texto e aí o ator, né, interpretava, repetia o texto assim, com gestos de interpretação grandiloquentes. Era uma coisa maravilhosa, né, porque teve uma vida, teve uma força aquela cena, e a cena final, em que Eurídice, em que Orfeu volta dos infernos, ele colocou todos os doentes mentais com bandeiras, estandartes, fazendo uma procissão, voltando de um canto escuro e caminhando. Aquilo era de arrepiar, assim,
tudo, né? Uma força maravilhosa. Então, a memória, né, ela está presente até hoje, e esse ponto, essa figura que ajuda a lembrar, né? Ela é o historiador, ela é o contador de histórias, ela é o artista também, de alguma maneira, né? Está muito presente, muito mais do que a gente imagina, porque, de fato, para toda a tradição oral, a memória ela é uma das dádivas, uma das deusas mais importantes, né? Os gregos acreditavam, de verdade, que a inspiração verdadeira, a verdadeira inspiração, vinha das musas. E elas só se manifestavam àqueles que lembravam da verdade através da inspiração. Então, era preciso reverenciar a verdade que havia por trás daquilo que elas queriam criar, por trás da musa, que é a musa. Ou seja, a memória também era ligada centralmente à ideia da verdade e do conhecimento profundo. Então, a memória, de alguma forma, ela fazia parte filosófica, e ela vai para a filosofia grega, ela contamina toda a filosofia grega que nasce da mitologia, né? O logos filosófico que nasce do mitos, né? Grego. Ela vai, basicamente, com esse papel muito importante, vai ter uma centralidade na filosofia grega. Antes de falar de Platão e falar dos filósofos, vamos falar dos mistérios órficos, né? Que tem justamente a ver com essa figura de Eurídice e Orfeu, que eu falei agora. Eu não contei essa história da peça de teatro à toa, né? Nos mistérios órficos, ela era muito importante. Os mistérios órficos eram uma corrente iniciática, muito relacionado aos mistérios de Eleusis, egípcios, né? Que tinham a ver com processos iniciáticos ligados ao feminino, que aconteciam naquelas câmeras minúsculas subterrâneas das pirâmides egípcias, que ninguém sabe o que fazia ali. É isso que se fazia ali, né? Claro que se sabe, é que não se divulga isso, né? Eram os processos iniciáticos. Os iniciados buscavam beber da fonte de Mnemosine no submundo. Eles entravam em, basicamente, um estado quase de coma, né? Era uma viagem iniciática, muito próxima das viagens xamânicas. Era uma viagem iniciática. Eles se recolhiam, ficavam dias ali naquilo e tinham uma viagem iniciática, iam para o submundo beber na fonte de Mnemosine, em vez da fonte do Lete, que era o rio do esquecimento, que existe no Hades. Para manter o conhecimento e alcançar a imortalidade, eles iam beber no rio de Mnemosine, no rio da memória, né? Vamos lá. Os mistérios órficos eram cultos religiosos secretos baseados nos ensinamentos atribuídos a Orfeu, e esses cultos tinham uma visão espiritual da alma e do pós-vida. Por que eu uso a palavra pós-vida? Eu adoro essa palavra pós-vida, porque nós vamos entender como ela é importante para falar da imagem e da memória, né? Muito mais elaborada do que a mitologia tradicional. Então, é uma tradição órfica que, dentro daqueles textos que vão se tornando mais populares na Grécia, os textos mitológicos, mantém ainda todo um eco das mitologias orientais e egípcias ligado aos processos iniciáticos, e muito também contaminado, ou muito próximo, das tradições xamânicas mais arcaicas ainda, das culturas mais arcaicas ainda. Bom, então você tem, na verdade, no submundo, duas fontes. A fonte de Lete, que é a fonte do esquecimento, na qual a maioria das almas comuns bebia dela, esquecia suas vidas passadas e reencarnava. Isso acreditavam os órficos, né? A tradição órfica. E tinha a fonte de Mnemosine, que era a fonte da memória, na qual apenas os iniciados nos mistérios órficos eram instruídos a buscar essa fonte ao morrer. Beber dela significava lembrar quem você realmente é, uma alma divina. E isso ajudava na libertação final, na sua reencarnação. Então, era um culto reencarnatório, uma tradição reencarnatória, que acreditava que os iniciados, aqueles que vinham marcados por uma certa sabedoria, é porque eles tinham, de alguma forma, bebido da fonte de Mnemosine, ao invés de beber da fonte de Lete, antes de reencarnar, ao vir para o mundo novamente, ao sair do Hades e vir novamente para o mundo. E, por isso, né, eles tinham um conhecimento a mais, eles tinham acesso a uma verdade mais profunda sobre eles mesmos e sobre a natureza das coisas. Então, a memória ela é profundamente ligada à questão da iniciação espiritual, efetivamente, né? Essa ideia de lembrar a verdadeira natureza das coisas e da alma sobretudo,
está na origem da filosofia de Platão e da noção de anamnese. A palavra anamnese, que é muito conhecida entre os psicólogos e terapeutas, que é quando a gente começa a atender um caso, fazer um levantamento da história de vida da pessoa, e, na verdade, o que a gente quer é ouvir o quanto ela sabe quem ela é, o quanto ela lembra, ela tem memória da sua própria alma, quanto ela sabe de sua própria alma, de alguma forma, e de sua história de vida, né? Essa palavra vem de Platão, vem da filosofia platônica. Segundo os órficos, né, a gente vai voltar na anamnese, a alma humana é divina e imortal, mas está presa num ciclo de reencarnações, que é a metempsicose, né? O objetivo do iniciado, então, seria purificar-se, recordar a sua origem divina e escapar dos ciclos das reencarnações para se unir novamente ao divino. Por isso, a memória era tão essencial. Se você, a cada encarnação, os órficos acreditavam, esquecia quem você era, você ficava recomeçando do zero tudo de novo, né, e não saía disso. Essa visão também existe muito analogamente à filosofia hindu, na questão do karma, né? Na roda do karma, em que você repete, e o dharma, que é a libertação dessa repetição infinita, seria, de alguma forma, o acesso também a esse conhecimento de quem você é, a esse profundo conhecimento de quem você é, que só se dava pela memória de quem você é, né? Platão, influenciado por tradições como a órfica, né, desenvolveu o conceito de anamnese, que significa, na verdade, relembrança. Então, quando a gente pede para alguém, começa um trabalho psicológico com alguém, ou terapêutico com alguém, e faz uma anamnese, a gente está convidando o mnemosine, né, a mnemosine na pessoa, né, a se apresentar, né, a relembrar, a retomar aquilo que é importante sobre si mesmo, sobre a sua história de vida. Bom, para ele, então, para Platão, né, aprender não é exatamente adquirir conhecimento. Ele não acreditava que se aprendia do zero. Mas lembrar o que a alma já sabia antes de encarnar. Isso é fantástico, né? Quem de vocês não teve, eu tenho muitas experiências, de saber coisas que eu não tenho a mínima ideia de onde que eu sei, né? Aí as pessoas me perguntam assim, mas onde é que você tirou isso? Eu falo, Jesus, agora eu vou ter que ir atrás da fonte disso, que eu não tenho ideia de onde que eu tirei, né? Mas eu sei que eu sei, e tem coisas que eu tenho dúvida se é aquilo mesmo, mas tem coisas que eu tenho absoluta certeza que é aquilo. Eu sinto assim, no chakra cardíaco, é isto, né? Eu sei isto. Então, é um pouco essa sensação também, eu acho, né, que de alguma maneira tem a ver com essa ideia de que adquirir conhecimento não é nunca conhecer do zero, mas é um pouco lembrar, na conversa com a alma, o que há de memória imortal em todos nós, né? Na filosofia platônica, então, a alma já contemplou o mundo das ideias, que é o reino da verdade absoluta, quando esteve antes de encarnar, mas esqueceu ao entrar no corpo. Então, o papel da filosofia para Platão é ajudar a alma a recordar essas verdades, ou seja, a praticar a memória espiritual. E é isso que ele quer dizer na famosa história do mito da caverna, que ninguém entende nada, né? É isso que ele quer dizer, né? Que o mito da caverna é a pessoa que não lembra, não tem essa memória, está na caverna, achando que a caverna é tudo que existe. E quem tem essa memória, quem trouxe essa memória da sua alma, de outras vidas, está fora da caverna, saiu da caverna, se livrou dessa visão restrita de uma memória parcial apenas dessa encarnação, né? E tem uma visão absoluta de uma verdade que para ele é possível ser acessada apenas espiritualmente, né? Então, Platão tem essa visão. Nesse contexto, né, Mnemosine é mais do que uma deusa da recordação, como nós pensa-se de vez em quando, da recordação cotidiana. Ela é a ponte entre o humano e o divino, entre o mundo físico e o eterno, né? Isso é um papel absolutamente fundamental, né? Essa ideia da memória sagrada também está em outras culturas, não só na grega. Eu trouxe aqui rapidamente só uns exemplos, né? No Egito Antigo, a gente tinha Thoth, né? E os registros acásicos. Esses registros acásicos da mitologia nórdica, né? Vai do egípcia e nórdica, no caso de Thoth também, ela vai ser resgatado e revivido pelas correntes esotéricas contemporâneas. Meu pai era esotérico e falava do registro acásico para mim quando eu tinha 10 anos de idade, né? E ele explicava que era o registro acásico, e depois eu vim olhar e falar, bom, é Mnemosine, né? Estávamos falando de Mnemosine com outro nome, né? Então, o deus Thoth, na mitologia egípcia, era associado à escrita, à sabedoria, ao tempo e à memória. E ele guardava o livro da vida, onde tudo o que acontece está registrado. Uma ideia parecida com os registros acásicos,
um conceito mais tarde absorvido pelas tradições esotéricas desde a Idade Média em diante, em que a memória do universo está armazenada em um plano sutil, né? Eu fui participar de um workshop, porque eu sou a clássica geminiana que vai ver tudo que é coisa esquisita que aparece para ver o que é, né? De um cara chamado Matias de Stefano, que é um místico, não sei nem dizer o que ele seria exatamente, argentino, que dizia que ele era um extraterrestre e que ele dizia que ele estava nessa encarnação e que o papel dele, ele fazia parte de uma categoria de seres do mundo que faziam parte do registro acásico. Então, ele trazia na memória dele a lembrança desde o começo dos tempos até agora. E o workshop dele foi a coisa mais interessante que eu já vi na minha vida, né? Se aquilo era verdade ou se era uma tremenda construção paranoica, alucinada de um esquizofrênico, a gente não tem a menor ideia. Mas que era sensacional, criativo, maravilhoso de qualquer maneira. E ele dizia que ele era esse registro acásico. Ele fazia parte desse registro acásico, né? Os sacerdotes egípcios, ele existe. Se você procurar Matias Stefano na internet, você acha. Ele é um cara interessante, né? Não importa, a gente não precisa definir o que ele é, mas ele é interessante. Os sacerdotes egípcios, eles acreditavam que o conhecimento verdadeiro, né, vinha da lembrança das leis cósmicas, né? Também a mesma ideia dos gregos, de alguma maneira, né? No hinduísmo, né, a gente tem, por exemplo, Smriti, eu não sei falar esses nomes, viu, gente? Perdão aqui no horror que eu vou fazer aqui. E Shruti, aportuguesando a pronúncia, né? Nos Vedas, nas escrituras hindus, há duas categorias de conhecimento. Essa primeira, que é o ouvido, aquilo que você ouviu, que são revelações diretas, revelações eternas, né? E o lembrado, a tradição oral baseada na memória. E este lembrado, esta tradição lembrada, inclui os textos como o Mahabharata, o Ramayana, que são de verdade os grandes textos míticos da mitologia hindu, que são lembranças do Dharma, da ordem cósmica, fora do karma, né, que não estão restritas pela temporalidade da memória atual, aplicadas à vida humana. Então, em todas as grandes tradições culturais, a memória ela tem um papel muito, muito importante, né, muito central. Nos povos indígenas, né, a gente não precisa saber os detalhes disso, porque cada tribo, né, cada tradição, cada linhagem tribal tem as suas especificidades, mas muitas tradições orais, e os indígenas são basicamente de tradições orais, eles consideram que a memória dos ancestrais é o que mantém a sabedoria viva. Então, por isso, a importância que eles dão, inclusive, aos idosos, né? E toda a sociedade que não dá mais voz aos idosos está cometendo um pecado, uma agressão contra a mnemosine, e será punida de alguma maneira, né? De que forma ela será punida? Né? Pela crise da memória sistêmica, esquecendo quem somos, né? E caindo nas armadilhas de seja qual for a força vigente, que quer nos convencer que somos o que eles querem que a gente seja. Né? Então, esse silêncio também dos idosos, o silêncio das tradições, né? Que é uma marca que começa a ser muito clara a partir do fascismo e do nazismo. Porque o fascismo de Mussolini é totalmente inspirado no Manifesto Futurista de Marinetti, né, que é um manifesto de Marinetti, como era um artista, era um estético, né, vamos dizer, esteticista não, estético, né, era um estético, e o Marinetti vai falar entre os manifestos, as ideias presentes no Manifesto Futurista acabem com o passado, esqueçam o que está para trás, né? A história é como uma locomotiva que segue adiante e atropela quem se põe no caminho. O que está atrás não interessa. Então, por isso que fascistas e nazistas queimam os livros, queimam as bibliotecas, queimam os museus, porque, de verdade, esta ideia do apagamento da memória está na base, né, do fascismo italiano de Mussolini e do nazismo de Hitler, que tem muitos pontos em comuns, né? Obviamente. A gente sabe disso. Então, essas associações, elas não são estéreis, né? Vale a pena a gente lembrar disso ou entender isso, sabe? Porque isso trazem umas chaves de compreensão do papel ideológico do apagamento das memórias, né? Qual é o interesse de apagar as memórias, né? É sempre um gesto fascista, né? Em última instância.
O conhecimento espiritual, os mitos da criação e as regras de convivência são memorizados pelos indígenas, né, em canções, em danças, em narrativas e transmitidos de geração em geração. Essas tradições funcionam como uma memória coletiva sagrada. Eu lembro de uma doutoranda que eu tive, a Heloísa Helena, que ela fez um trabalho sobre uma comunidade quilombola que não tinha acesso, que estava ainda mais preservada e que não tinha acesso muito à internet. Ainda não tinha acesso à internet, quase nada. E eles tinham uma grande árvore, lindíssima, uma super árvore maravilhosa, em torno do qual eles se reuniam, né, de tempos em tempos, esporadicamente, para contar as histórias e fazer, ritualizar a união da tribo, de alguma forma, e lembrar, e os antepassados, e os mais velhos contavam as histórias dos antepassados e tal. Ela acompanhou, ali, acompanhando, filmando, fotografando, né, a chegada da internet naquela comunidade quilombola. E ela viu esses rituais e essas tradições de se encontrar ao redor da árvore sendo diluídas, sendo apagadas. Os jovens já não queriam ir lá. Os jovens já não participavam mais, as novas gerações não participavam mais, ninguém mais queria escutar os idosos, né? E ela narra, ela relata esse processo todo de uma forma muito dolorida. E o que é absolutamente assim impressionante nessa história é que chega um certo momento em que essas tradições elas ficam tão enfraquecidas que a árvore, que era o símbolo, né, sagrado da comunidade, morre. A árvore seca e morre do nada, né? E esse símbolo dessa árvore morrendo dói no coração, né? Porque é justamente isto, né? O apagamento de uma identidade, né? O apagamento de uma tradição, a perda da memória sistêmica, que também está no corpo, na terra, nas árvores, né? E nos cachorros, né? Nos animais, e nos gatos, quando morre o dono, né? Eles ficam completamente desnorteados, eles não estão só tristes, né? Eles se perdem na sua memória, de alguma forma. É muito doído ver isso, acompanhar esse processo. Quem trabalha com cachorro, com animais, eu tenho uma paciente que trabalha com animais, é muito forte isso. Ela fala muito desses relatos, né? Para Maurice Halbwachs, que é um grande autor desse livro aqui chamado A Memória Coletiva, que eu recomendo que vocês leiam, ele é maravilhoso, ele vai falar que toda memória é coletiva, toda memória se constrói a partir do pacto social da linguagem. Não existe memória individual apenas. A memória é sempre uma construção conjunta, social, afetiva, interpessoal. Para a memória de trabalho, é necessário que alguém nos confirme. E na memória inconsciente, temos a ação dos contágios psíquicos. Na memória consciente, eu convivi com muitos idosos na minha família, né? E era interessante porque a minha avó, por exemplo, que viveu 97 anos, coitadinha, né? Ela falava, toda a geração dela, todos os amigos, os irmãos, os cunhados, os parentes tinham morrido, ficou só ela lá, né? E muitas vezes ela queria lembrar de algumas coisas, ela falava assim, mas eu não sei se aconteceu mesmo isso. Ela tinha dúvidas se aquilo tinha acontecido mesmo, e ela reclamava, né? Eu não tenho com quem conversar para lembrar disso, que me ajude a lembrar disso, né? Então, é essa referência, né? Essa é a importância do vínculo de geração. Quando a sua geração vai indo embora, você vai ficando sem esses espelhamentos da memória. A pessoa da sua geração, ela é um cúmplice da sua memória, porque ela viveu no seu tempo. Ninguém mais antes da sua geração ou depois da sua geração viveu no seu tempo. E pode compartilhar algumas lembranças com você, né? Então, o papel também geracional é muito importante. Por isso, envelhecer isolado é uma grande tragédia, né? Porque você vai perdendo a sua memória, não apenas por uma degeneração cerebral, né? Uma degeneração cerebral, mas você vai perdendo a sua memória por uma falta de parceiros que reflitam, que componham, que reconstituam essa memória em parceria. Isso é muito triste, né? Por isso que a gente não deve nunca deixar um idoso isolado ou sem a convivência com outros idosos. Isso é muito ruim. E é o que mais acontece, pelo menos no Brasil, né? Bom, e tem a memória inconsciente, que é a memória dos contágios psíquicos, que é o que a gente vai ver aqui no apagamento, da tentativa de apagar o feminino na mitologia, né? Ou na cultura. Mnemosine, Musas e a arte no Ocidente cristão e renascentista.
No Renascimento, há uma volta aos ideais classicistas, à arte clássica, às filosofias gregas e tal. E durante a Idade Média e o Renascimento, as musas e o conceito de Mnemosine foram reinterpretados pela filosofia cristã e humanista e foram muito presentes, muito influenciáveis, né? A arte foi muito influenciável por toda essa filosofia e essa humanidade que renascia de alguma forma ali, restaurando algumas imagens e algumas deusas da mitologia grega, sobretudo. O cristianismo inicialmente rejeitou as musas por estarem ligadas ao paganismo, obviamente, né? Mas depois as assimilou como símbolos da inspiração divina. Isso foi o processo que o cristianismo fez com a cultura pagã. Ele fez um processo de assimilação, né? Ele se apropriação cultural. Então, como a gente não pode acabar com o paganismo, e não se consegue acabar com o paganismo mesmo, ninguém consegue, né? O que eles faziam? Eles falavam, bom, 24 de dezembro, lá no hemisfério norte, então não é o solstício de inverno, é o nascimento de Jesus. Já que eu não consigo acabar com as festas do solstício do inverno, do renascimento do Deus Sol, que aconteciam 24 de dezembro, na época do solstício de inverno, eu vou dizer que não é, que na verdade esse é o nascimento de Jesus. Então Jesus, eles falam que era de peixes, mas nasceu em 24 de dezembro, em Capricórnio. É um samba do crioulo doido, e como isso, tem muitas incoerências, né, um monte de incoerências, por conta o quê? Dessa apropriação cultural que o cristianismo e a Igreja Católica, sobretudo, fez das mitologias pagãs, né? Porque elas não conseguiam acabar com os rituais pagãos no povo, eles mudavam de nome. Mudavam de nome, diziam que, na verdade, aquilo era cristão, era católico, então os deuses viraram santos, e por aí vai, né? Santo Agostinho, por exemplo, via a memória como parte da alma imortal dentro do cristianismo, né? Um lugar onde o homem encontra vestígios de Deus. Então, toda essa ideia do Mnemosine muda de nome e se torna Deus, né? Então, não é vestígios da alma imortal, do registro acádico ou de Mnemosine, né? Agora, a Idade Média cristã em diante chama de Deus isso. É o Deus do patriarcado. Aqui a gente começa a ver a instauração plena e absoluta do patriarcado monoteísta, né? De alguma forma. Assim, muito mais do que lembrar do passado, né, a memória sempre foi vista como um portal para acessar o que é eterno e verdadeiro, seja nas estrelas, nos deuses, na alma ou na própria arte. Na psicologia, o Freud acreditava que memórias reprimidas, especialmente da infância, moldavam nossos comportamentos e que tenhamos controle. A questão das repressões, a questão de toda a psicologia freudiana vai muito a partir, né, do recalcado, né, do recalque da memória, de alguma forma. E a cura psicanalítica, de alguma forma, para o Freud, era um processo de lembrar, trazer para a consciência, ou seja, trazer à luz aquilo que foi esquecido ou escondido e reprimido, recalcado. Essa ideia tem um eco forte com Mnemosine. Lembrar não só o que aconteceu, mas quem você realmente é por trás dos traumas e máscaras dos acontecimentos que você apagou, que você retirou da memória. Já Jung, né, propõe a existência de um inconsciente coletivo, onde toda a memória da espécie está, de alguma forma, lá. E no qual vivem os arquétipos, que são esses padrões de imagens e símbolos universais, compartilhados por todas as diferentes culturas. Então ele vai falar que cada cultura tem o seu inconsciente cultural, mas que a humanidade como um todo tem o inconsciente coletivo do antropos, do homem universal, de alguma forma. E por isso que a gente sonha, às vezes, né, com elementos mitológicos de uma cultura asiática ou de uma cultura aborígene que você nunca nem ouviu falar, mas está lá aquela figura no seu sonho. Quem trabalha com sonhos, trabalha com mito, percebe isso acontecendo o tempo todo, né? O tempo todo. Porque, de alguma forma, a gente tem, assim, esse inconsciente coletivo que o Jung vai propor nesse livro, sobretudo, ele apresenta claramente esse conceito, né? Bom, esses arquétipos são como memórias herdadas da humanidade para o Jung. Mãe, o arquétipo da mãe, do herói, da sombra, do velho sábio, tem vários, né? Eles aparecem nos sonhos, nos mitos, nas religiões e na arte, o tempo todo. Jung considerava que no sonho e na criação artística irrompiam essas memórias arquetípicas. Ou seja, lembrar-se de si mesmo é também lembrar-se da humanidade inteira. Isso é maravilhoso, porque isso é um pontapé no nosso narcisismo, né? Na nossa vaidade narcísica, né? Mnemosine vive no inconsciente coletivo, de alguma maneira. Ela é a memória
Nada que é humano me é estranho, diria Fernando Pessoa. Né? Shakespeare dizia a mesma coisa. Né? Nada que é humano me causa espanto, porque de alguma forma trazemos em nós todas as dores do mundo. Né? Isso é o Tabacaria do Fernando Pessoa. Né? Eu trago em mim todas as dores do mundo. É isso. Jung também disse que expulsamos os deuses pagãos da sociedade, mas eles sobrevivem em volta como sintomas. Então, Vênus se torna as doenças venéreas. O deus Ares da guerra se torna a violência indiscriminada. Né? Você vai ter toda uma história muito forte aí. Né? E você vai ter a Vênus de Willendorf, aqui, né, colocada, que vai ser apagada totalmente, e a ideia que ficará de Afrodite e Vênus não é essa Vênus pandêmia. É a Vênus, essa aqui é a Vênus pandêmia, a Afrodite pandêmia, que o Junito Brandão vai chamar de pandêmia, que ele vai dizer que é justamente a imagem do feminino arcaico, que tem o útero e os seios protuberantes e fartos, porque são símbolos da criação, são símbolos da prosperidade, da fonte de criação do feminino. Isso vai ser apagado e no seu lugar entrará a Afrodite urânea, que é a Afrodite pela versão do patriarcado, que é a Afrodite masculinizada aos olhos do masculino, né, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, a Riane Eisler, por exemplo, que é uma autora maravilhosa, num livro chamado Cálice e a Espada, ela aborda muito bem essa questão do que poderíamos chamar de apagamento do feminino, a desmemória, né, do feminino, na passagem das sociedades matrísticas para as sociedades patriarcais. Né? E isso vai acontecer em toda a religião vai trabalhar com esse processo de forma muito profunda. Temos que lembrar o seguinte, gente, para os gregos daquela época, a mitologia grega não era mitologia, era a religião grega, era a religião deles. O Joseph Campbell, numa entrevista em que perguntaram para ele assim, qual é a diferença entre mito e religião? Ele fala, não tem diferença nenhuma. A diferença é que mitologia é a religião dos outros. Maravilhoso, né? Entendeu? É isso, né? Então, quando você reconhece a religião como legítima, é sua, você chama de religião. Aquilo que não é a sua religião, você chama de mitologia, que é uma forma de degradar o status espiritual, né, da religião alheia. Então, na verdade, a mitologia grega é a religião grega, não é outra coisa, né? É a religião grega. E aqui, então, a gente vai ver que nessa passagem, né, da religião grega para as religiões monoteístas, que vão dar base à sociedade judaico-cristã, sobretudo à sociedade cristã, você vai ter esse apagamento gradativo do feminino e da grande deusa, que ainda existia no Paleolítico, claramente, né, no Neolítico, aliás, claramente, como a Afrodite e a Vênus pandêmia, que é esta Vênus de Willendorf, por exemplo, né, presente aqui. Com essa representação da deusa terra, com esse formato redondo, com essa ideia da protuberância, da fertilidade, né, da generosidade da mãe terra, vamos dizer assim. As deusas se refugiaram, como elas não tinham muito para onde ir no apagamento do patriarcado e das religiões cristãs, elas vão se refugiar na arte, né? Ou elas aparecem como sintomas, como eu falei. Né? Então você vai ter os sintomas, né, de onde vêm as deusas, né, de alguma forma. O Alzheimer, né, é um sintoma de Mnemosine, né? É a Mnemosine desprezada, que volta através do Alzheimer, da pandemia de Alzheimer que a gente foi tendo, né, com a ampliação do tempo de vida, por exemplo. Elas voltam à cena, sobretudo, na arte produzida no Renascimento, mas até hoje. Eu trouxe aqui para a gente pensar um pouco, porque para conversar um pouquinho também com algumas coisas que a gente tem aqui no museu da Casa Emma Clabin, né? Os pintores, os músicos, os poetas, os filósofos começaram a se ver como canais da memória divina, algo que vinha das esferas superiores. Se antes eram os iniciados, né, agora os artistas ocupam esse papel, de alguma forma. Né? E muitos viam o ato artístico como um retorno à harmonia original, uma forma de lembrar o divino através da beleza. Afrodite reaparece nas Madonas, em todas as Madonas da arte do Renascimento italiano, por exemplo. Né? Mas não só também, nas Majas também da própria pintura espanhola. Né? Aqui nós temos uma figura maravilhosa pela qual eu tenho o maior amor, que é o Aby Warburg. Esse processo de pós-vida das imagens, como se as imagens não ficassem só no seu tempo, elas estão no inconsciente coletivo e elas reaparecem
né? Mesmo depois que parece que elas morreram, elas voltam, né? As deusas foram apagadas, elas voltam, né? Essa pós-vida das imagens é o tema central da vida e da obra de um maluco genial chamado Aby Warburg, criador de pranchas que formam o Atlas Mnemosine. Gente, o Atlas Mnemosine é um capítulo à parte, né? Eu trouxe aqui uma prancha para vocês terem uma ideia, que está na Biblioteca Warburg, de nome dele, em Londres. Aby Warburg é uma pessoa genial, ele tem um banco na Alemanha chamado Banco Warburg, né? Ele é filho de uma família de judeus, ele é judeu, e ele é o primogênito. E o pai é o dono do banco, milionário, né? Dono do banco. Ele herda, o pai morre e ele herda o banco, porque na tradição judaica, não sei se até hoje, mas na época, o filho primogênito herda tudo, né? Então, ele herda tudo, o banco inteiro, só que ele não quer o banco, ele chama o irmão mais novo dele e fala assim, vamos fazer um acordo, né? Eu te dou o banco, eu passo os direitos do banco para você, todo o dinheiro da família, a fortuna trilhardária da família, desde que você me compre todos os livros que eu quiser na minha vida inteira. O irmão fala, opa, né? Negócio maravilhoso, topa na hora. E o Aby Warburg se ocupa a vida inteira de maravilhosamente dilapidar a fortuna do irmão, viajando o mundo todo atrás de uma tentativa que eu considero, que eu chamo, né, como uma tentativa de reconstruir o que sobrou da biblioteca de Alexandria que foi queimada, né, pelos cristãos, né? Ou seja, de honrar Hipátia de alguma forma, né, que foi a grande sábia, né, sacrificada junto com a biblioteca de Alexandria, né? E que de alguma forma ele vai atrás dos livros raros, os livros antigos todos que ele acha, e ele cria a Biblioteca Warburg, que é um paraíso na Terra e que está na Universidade de Londres, né? Ainda como um grande, e que foi até ameaçada de ser fechada por falta de verba. Assustador, né, gente? Mas é assim, uma coisa maravilhosa. E ele tinha umas pranchas. Esse Atlas Mnemosine que ele faz a partir de pranchas. Essas são as pranchas. Eram painéis, como se fosse assim um grande painel aqui, em que ele colava imagens. Essas pranchas traziam lado a lado imagens de diferentes épocas e contextos, reunidas por similaridade no núcleo simbólico, dando origem ao que ele denomina a fórmula de Patos. Aqui ele via a fórmula de Patos de Afrodite, do feminino, nessa prancha que eu peguei para vocês, para mostrar para vocês. Então, ele vai pegar outra prancha, ele vai reunir tudo que tem a ver com avião, com voo, com asas. Na outra, ele vai reunir tudo que tem a ver com demônios, com seres demoníacos, ou assustadores, ou grotescos. E ele vai pegando, sim, da arte renascentista, da mitologia egípcia, do selo de correio que saiu naquele ano, da embalagem de não sei do que, de um produto. Ele vai pegando as imagens que se conversam numa similaridade impressionante e juntando tudo, né? Ele era esquizofrênico, né, gente? Isso era um detalhe. Mas ele era genial, né? A esquizofrenia dele era o de menos. Na verdade, eu até questiono se ele era mesmo esquizofrênico. Ele devia ser um louco genial que o povo não soube entender muito na época, né? Mas ele criou esse Atlas Mnemosine, que é esse conjunto de pranchas, né? De pranchas com essas imagens semelhantes. Eu tentei fazer aqui na sequência uma pequena demonstração de qual é o princípio que o Aby Warburg usava para perceber como os conteúdos arcaicos ainda sobrevivem a partir no contemporâneo, mesmo a gente tentando apagá-los da memória, né? Podemos ver que ele propõe a partir dessas imagens a seguir, a gente vai entender um pouquinho isso. Eu estou citando aqui a pesquisa da Christiane Zovin, que fez uma pesquisa sobre a pós-vida dessa Afrodite Urânia, que é essa Afrodite do patriarcado, essa Afrodite que aparece como as Madonas, né, ou que aparece representada na arte também do Botticelli, como o nascimento de Afrodite, o nascimento de Vênus e tal. E vou trazer para vocês umas imagens contemporâneas para a gente entender, um pouco pela dica da Zovin, que pesquisou essa personagem que eu vou trazer para vocês aqui, relacionando-a a Afrodite de Botticelli e a Afrodite Urânia, né? O nascimento de Afrodite, por exemplo, de Botticelli, e a Gisele Bündchen, né? A gente tem aqui, eu peguei a cena do nascimento de Afrodite embaixo, a tela do Botticelli. Acima eu fiz um fragmento, né? Foquei no rosto da Afrodite e trouxe aqui uma foto da Gisele Bündchen na praia, né?
Detalhe, né? Repare nos cabelos esvoaçantes ondulados loiros. Porque a Afrodite Urânia, ela é patriarcal, ela é masculina, ela é solar. Então, ela sempre aparece no dia, iluminada, com tons dourados, solar, de alguma forma, né? E na praia, nos cenários solares, de alguma forma. Diferente da Afrodite Pandêmia, mais arcaica, que aparece mais nas grutas, né? Ela é da terra, ela é a da natureza mesmo, né? E tem a ver com o feminino da terra. Aqui a gente vê, por exemplo, o Dürer, né? A Madonna, e a foto da Gisele Bündchen com o bebê no colo, né? Não é incrível? Com o filho dela no colo. Então, você vai falar, bom, o fotógrafo fez isso, se inspirou no Dürer? Não, claro que não. Provavelmente ele nem conhece o Dürer, né? Muito provavelmente. Ele não conheça sequer o Dürer, né? Mas, obviamente, isso está o quê? No inconsciente coletivo. Isso é o que o Aby Warburg dizia da pós-vida das imagens. Ainda que a gente apague a Afrodite, ainda que a gente apague, ela vem na Madonna. E ainda que a gente esqueça a Madonna, ela volta na Gisele Bündchen. Né? Ou seja, tudo isso é Afrodite. Afrodite Urânia. Eu não tenho aqui a Madonna, eu não tenho aqui a Gisele Bündchen, eu tenho a Afrodite Urânia nesta imagem. Não é a foto que importa, é a imagem que se revela, que pula, que estava escondida por trás da foto. É isso que nos interessa, né? Vemos também isso na obra, por exemplo, de Ariadne, né, que está aqui, essa Ariadne, né, do Jean-Baptiste Greuze, que é do século XVIII, mas veja como ainda tem uma imagem, imagina uma Ariadne muito Afrodite Urânia. Loira, solar, com os cabelos ondulados, esvoaçantes. A sobrevivência da imagem de Afrodite no imaginário, também de outras figuras da narrativa mítica. Outras mulheres também passam a ser representadas com essa contaminação da imagem do grande feminino de Afrodite, né? Eu tenho uma palestra que eu fiz para a Casa de Cultura Judaica, que está gravada no YouTube, sobre Afrodite e Gisele Bündchen, em que eu aprofundo a ideia da Afrodite. Está no YouTube, quem quiser procurar lá, né, bota meu nome e bota Afrodite e Gisele Bündchen, que vai aparecer, tá? Em que vocês aprofundam um pouco essa relação quem é Afrodite de verdade, que vale a pena entender. Porque ela não é uma deusa grega só, né? Ela vem do Oriente, ela tem relação com Ishtar, com Astarte, com as deusas egípcias, com as deusas suméricas, babilônicas, até com a Lilith, de alguma maneira. Então, e depois ela vai o quê? Pelas versões da sociedade patriarcal, do patriarcado, vai se, né, europeizando. Vai se europeizando, né? Ficando loira, né? Bom, aqui, quem apresenta-se na pós-vida das imagens é uma ninfa. Olha que interessante, tá? Ariadne é representada com enorme... Aqui nós estamos vendo Ariadne, tá? Essa figura central aqui, que está com esses véus esvoaçantes de pé, é Ariadne, representação de Ariadne de Giovanni Battista Gaulí, do século XVII. É representada com uma enorme similaridade. Por exemplo, há uma ninfa que apareceu lá naquele primeiro quadro do Botticelli, inclusive esse quadro aqui, anterior ao Botticelli. Olha, repara essa ninfa, eu fiz um recorte, né, do quadro do Nascimento de Vênus. Ela está ao lado de Vênus, né? Aqui a gente pode perceber a concha, né, do Botticelli, que a gente viu na primeira imagem que a gente viu. E aqui é uma ninfa, as ninfas do cortejo de Afrodite, né? E você olha os véus esvoaçantes, os cabelos esvoaçantes, e você vai ver justamente o que é o esvoaçante de Ariadne aqui. Esse esvoaçante, a presença dos véus e seu efeito esvoaçante são uma referência às asas, ao caráter espiritual das ninfas. E ao caráter espiritual também, obviamente, do feminino, né, que se quer, a partir do patriarcado, sobretudo imaterial. As mulheres, para serem bonitas, têm que levitar, né? Tem que levitar esvoaçantes, que é um pouco a figura da Gisele Bündchen na passarela, né? Por que ela fez tanto sucesso? Porque ela é exatamente uma personificação desse imaginário da Afrodite Urânia solar, espiritual, sem carnes, basicamente, né? Bem contrário da Pandêmia, que é peitões, né, úteros e terra e corpo, né? Aqui a gente tem a Ártemis de Pompeu Batone, né, que está aqui também do século XVIII. A imagem traz a lua em cima dela,
como referência a outro símbolo bastante comum associado ao feminino. Ártemis, obviamente, é a representação da deusa lunar, da deusa da noite, a deusa lunar. E ela é interessante porque, junto com ela, né, vai aparecer, junto com a ideia da lua como representação do feminino, vai aparecer um outro motivo de representação do feminino, que é a deusa tríplice. Tem esse livro, inclusive, sobre isso. Essa referência à lua nos remete, por sua vez, ao motivo da deusa tríplice, uma clássica representação mítica das fases da lua. As fases que a gente consegue ver, porque a lua nova que a gente não vê é inexistente. É a Lilith, né? Está escondida no inconsciente profundo. A gente vê a crescente, a cheia e a minguante. São as perceptíveis, né? E que associadas ao quê? À juventude, à idade madura e à velhice. As 3 fases de vida. Esse motivo da deusa tríplice, ela é muito interessante porque ela vai aparecer também aqui no Botticelli, na Sagração da Primavera, onde aparece as 3 graças aqui, 3 das graças dançando junto também. Né? E isso é o motivo da mitologia arcaica. A deusa tríplice é a mitologia arcaica. A mitologia grega mais arcaica. Aqui do século XVIII, a representação da deusa tríplice por meio das 3 moiras, que estão aqui embaixo, né? Mas também da tríade Moiras, Atalanta e Atena, que está no relógio que a gente tem aqui, que a gente vai ver daqui a pouco, que está aqui no museu também. Né? 3 diferentes deusas e um desdobramento do destino, das deusas do destino, nas 3 moiras também, que estão aqui embaixo, com os fios. Né? Uma puxa o fio, a outra roda, tece e a outra corta o fio. As deusas moiras do destino. Ou seja, tudo isso é uma referência ainda a Ártemis, a grande divindade lunar, que também estava presente nas mitologias anteriores à mitologia grega. E a essas 3 fases da Lua que são percebidas, né, e representadas na triplicidade do feminino. O apagamento histórico do feminino no patriarcado, né, o feminino, obviamente, se torna reprimido. Quando eu apago, quando eu tiro alguma coisa de cena, eu reprimo isso. Apagamento significa repressão. Né? O reprimido se torna ameaçador. Tudo que está reprimido se torna ameaçador. Tudo aquilo que está reprimido foi reprimido porque não convinha, mas continua existindo. E está forçando o seu direito à existência de algum lugar. Né? E isso a gente sente como uma ameaça. Né? E, óbvio, logicamente, as mulheres se tornam uma ameaça. Né? E isso, claro, está presente no inconsciente coletivo, origem, claro, do que a gente conhece como a nossa misoginia sagrada de cada dia. Né? Tem nesse apagamento, a misoginia tem nesse apagamento as suas raízes. Mas a conta disso, quem paga, são as mulheres de carne e osso. Esse é o problema do apagamento histórico. Né? Ele retroage sobre a realidade. Eu expulso os deuses da vida, né? Eles voltam. Né? E eles voltam como doenças, né? Como problemas. Né? Como nós, as mulheres de carne e osso, né, que pagam, como nós, como as centenas de mulheres que são assassinadas a cada dia apenas por serem mulheres. Então, o apagamento do feminino, né, que na arte ainda encontra um lugar, vamos dizer assim, normalmente na cultura contemporânea e na cultura mediática, elas são apagadas. E o que fica é uma caricatura do feminino a partir da Afrodite Urânia, que é a versão patriarcal do feminino. Loira, leve, magra, deslizante, aérea, sem carnes, né? Aquela coisa assim. Isso é tão forte, tão presente, gente, que isso também está presente no imaginário asiático, por exemplo. Né? É obrigatório, você vai ver a produção audiovisual asiática, né? Os seriados asiáticos, são todos magérrimas e sempre assim, né? Elas têm que comer em pequeníssimas porções. Elas pegam uma ervilha com os palitinhos, né, com o hashi, pegam uma ervilha e comem uma ervilha. É a ideia do puro espírito. A mulher desencarnada é o puro espírito. É essa que interessa ao patriarcado. Não interessa aquela Vênus de Willendorf, né, que associa a terra ao corpo, à vida, aos redondos da vida. E a abundância, né? A abundância. Essa misoginia também, eu trouxe aqui, não tem
nem tinha a ver com a história de trazer ela aqui, mas eu precisei trazer, porque eu adoro ela. Essa misoginia também está muito presente na versão que é posterior ao mito grego, já são as tragédias, né, na queda de Troia. Na tragédia da queda de Troia, através da figura de Cassandra, que é maravilhosa, que é filha do rei de Troia e que é a sacerdotisa da grande mãe, que entrou para a história como a louca, né? A louca irmã de Paris, que é aquele que rapta Helena, que vai causar toda a tragédia de Troia, né? E por que ela foi considerada louca? Porque ela é uma sacerdotisa da grande mãe. Apolo, deus do sol, se apaixona por ela, quer que ela vá servir no templo dele, ela se nega, e ele joga uma maldição nela. A maldição dela seria: você será uma vidente, você antecipará tudo o que vai acontecer, só que ninguém vai acreditar em você. Olha que coisa maravilhosa. Ela é o retrato da deslegitimação da voz feminina, né? Do desempoderamento da voz do feminino no patriarcado. E aí ela vê toda a tragédia de Troia, ela sabe o que vai acontecer, ela alerta para não trazer Helena, ela alerta para entregar a Helena de volta, ela alerta para não aceitar o cavalo de Troia, ela alerta que vai pegar fogo na cidade inteira e ninguém acredita nela. Né? Então, essa é a grande questão. Né? Qual é a primeira estratégia masculina em círculos de poder com qual a gente convive com homens de poder? Né? Desautorizar a sua voz. Né? Ou não deixar que você fale, ou falar o que você falou, falar de novo o que você falou, de novo em cima, como se fosse a voz dele, não a sua. Né? Tem nomes e mais nomes, né, para essas estratégias que a gente vê aqui. Quem trabalha em empresas, né, e quem trabalha na universidade, que é um ambiente muito dominado por isso também, vivencia isso 200 milhões de vezes. Né? Eu cansei de participar de reuniões de colegiado nas universidades em que tinha 20 homens, 2 mulheres, e o coordenador, o diretor, seja quem for, pedia para quem fazer a ata, era sempre uma mulher. Né? Quem ia secretariar a reunião era sempre uma mulher. Né? Então, de 18 para 2, a chance estatística era de ser qualquer um, né? Que escrevesse melhor, que tivesse mais disponibilidade, fazer um rodízio. Né? Não tinha rodízio nunca. Era sempre a mulher. Porque a mulher não precisava ter voz, ela precisava registrar a voz dos homens, fazer a ata. Né? Então, esse apagamento do feminino, da voz do feminino, está muito representada por Cassandra, por isso que eu trouxe ela. E existe, inclusive, um quadro chamado Síndrome de Cassandra, né, que é interessante. De mnemosine mítica, né, até as profundezas da psique, a memória continua sendo uma ponte entre o visível e o invisível, entre o consciente e o inconsciente, entre o ego, a nossa consciência e o eterno. Não é sobre recordar fatos, gente, mas sobre reconectar-se com a origem, o mistério e a essência do ser. Então, o meu desejo é que pelo menos a arte continue resistindo, né? E que a arte possa ser um caminho fecundo, ainda hoje e sempre, para o retorno do feminino à história. É isso, obrigada. Bom, gente, vamos ficar com Cassandra. Primeiro, agradecer a palestra maravilhosa da Malena, né? Não tem nem o que dizer. E a gente vai ter uns minutinhos para perguntas, então a gente vai fazer um primeiro rodízio. Pode ser? Quem já tiver, pode levantar a mão e o microfone segue. Vamos lá? Podem comentar também, só se quiserem, contar histórias, né? Ela quer falar. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada pela maravilhosa Obrigado. exposição. Uhum. Eu já tinha pergunta feita antes de ser comentado esse tema da sua doutoranda, a pesquisa dela na tribo quilombola. E ela me parece uma metáfora super interessante, um pouco para a pergunta que eu vou fazer, que é como podemos ver a sociedade futura, e nem tão futura assim, com relação a esse apagamento da memória. Olha, gente, eu tenho um apelido entre os amigos íntimos que me chamam de Zé do Apocalipse, entendeu?
Então, eu não sei se eu respondo essa sua pergunta com o que eu realmente penso sobre isso, ou se eu falo alguma coisa mais digerível, mais palatável. Eu vejo Troia em chamas, né? Eu vejo Troia em chamas, né? Eu acho que nós estamos, quando a gente tem esse apagamento da memória, inclusive da memória de operação, porque com os aplicativos, a internet, ChatGPT e tal, os próprios jovens, né, eu tenho uma filha de 18 anos, que é uma maravilha, porque é um laboratório de futuro, que eu tenho do meu lado 24 horas. Né? Eles não precisam mais lembrar de nada, eles consultam tudo. Mas eles consultam, né, o que é dado consultar. E o que é dado consultar traz a versão que interessa. Né? Traz a versão que interessa a quem cria a tecnologia, quem vende a tecnologia, quem domina. Então, nós temos um problema muito sério de apagamento do humano. Apagamento do humano. Por isso que tem muitas teorias já que falam do pós-humano, que nós estamos entrando no pós-humano, que a humanidade, como nós entendemos que seja o humano, já está em vias de extinção total e estamos, de fato, entrando no pós-humano. Há teorias do pós-humanismo que falam sobre isso, quem quiser ler, né, um pouco sobre isso, mas eu acho um cenário bem dramático. Não vejo muita... A vida quer viver. Né? O Edgar Morin, que é uma maravilha, porque ele é brilhante e ele é otimista, eu não consigo entender. Né? Ele é brilhante, ele é otimista, e eu admiro ele por isso. Ele consegue trazer uma profunda sabedoria, né? Um brilhantismo de pensamento e um otimismo ao mesmo tempo. Ele diz que a vida quer viver, a vida encontra um jeito de se reinventar. Talvez não seja conosco. Talvez nossa espécie não caiba na vida. Né? Ou não sabemos. Eu acho que é uma resposta que a gente tem que dar no momento presente. As nossas escolhas agora vão definir que rumo que isso vai ter. Por isso, o momento presente é um momento tão crucial. Bom dia a todas, boa tarde já. Obrigada, professora, pela exposição. A minha dúvida talvez seja até um pouco de curiosidade / provocação, mas como hoje você enxerga que esse feminino, né, o feminino, vou chamar aqui talvez uma palavra minha, né, um feminino de resistência, ele tem se colocado nesse aspecto de símbolos, né, dessa memória de Mnemosine, ou seja, o quanto que a gente consegue ou tem se colocado como um feminino, usando o Mnemosine para remeter a gente ali à origem, às culturas em que esse feminino realmente era mais associado ao divino do que um posto acessório. Eu vou te responder o que eu penso dos ativismos femininos, que é a mesma coisa que eu penso de qualquer outro ativismo, qualquer outra situação. Né? Eu acho, assim, necessário, claro, que sempre alguém lute pela retomada das vozes que foram embudecidas. Ponto final. Isso é começo de conversa. Né? Mas eu acredito que ativismo político sem profundidade simbólica e espiritual é só guerrilha. E profundidade espiritual e simbólica sem ativismo é diletantismo. Né? É coisa de Faria Limer. Sabe? Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa unir as pontas. Eu acho que essa união não está muito acontecendo, e isso é uma pena, porque são causas muito necessárias. Oi, professora, obrigada pela palestra. É só um comentário mesmo, achei bonita a imagem da gente estar no meio de uma Faria Limer, não é? Também adorei. Uma reunião de mulheres, achei bonita a gente chegando, todas chegando da rua. Você vê que esse barulhinho da água o tempo todo é uma coisa maravilhosa. Numa né? casa com o nome de mulher, com alguns homens ouvindo, participando. Essa é uma maneira, eu acho, da vida tentar continuar a viver. Né? Sem dúvida, querida. Obrigada, viu? Obrigada. Não, eu também gosto muito, né, do ambiente aberto. Né? Eu, se pudesse, só vivia nos ambientes, nos jardins da vida. Né?
Oi, boa tarde. É um comentário também, porque acho que eu fiquei um pouco presa nas filhas da Mnemosine, né, nas musas, porque eu achei muito bonito esse apelo que você traz, né, que elas têm ainda uma memória de uma vida mais matriarcal e elas acabam sendo todas referentes à arte, né? E aí você termina com esse apelo, falando da arte, né? E eu fiquei pensando nisso porque, para mim, pelo menos, né, e no que eu observo na clínica, eu vejo a arte muito como um alento para essa vida que a gente leva, né? Tão neoliberalista, tão tendo que, sei lá, a gente tem que conquistar e ter coisas e fazer, e aí, de repente, a gente tem a arte para contemplar, para sentir, né? Para nos conectar com outras pessoas. Então, acho que era um pouco disso que eu queria falar. Perfeito. Eu acredito que só a empatia e a ressensibilização, que é possível. Quando eu falo de ressensibilização, eu falo retomar os sentidos, que é possível através da arte, né? Eu acredito que só a empatia e a experiência da beleza, não é a aparência da beleza, é a experiência da beleza, né? São caminhos possíveis para sobreviver nesse mundo. Tá? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Francisco Varela. Ele tem um livro chamado Sobre a Competência Ética, que ele vai falar que não é possível ética nenhuma sem estética. E ele explica, se nós não percebemos o mundo, se nós estamos embotados esteticamente para nos sensibilizarmos ou percebermos o mundo, por que nós nos importaríamos com ele? Né? Não há ética sem estética. A destruição de uma ética começa pela destruição de uma estética, pela capacidade estética, por estar acordado esteticamente para o mundo. A dessensibilização estética, né, é uma estratégia de dominação. Por isso que a arte, não importa qual seja o seu tema, é sempre revolucionária por si só. Bom, acho que a gente pode encerrar com esse eco. Podemos. Primeiramente, agradecer a participação de vocês e a presença. Lembrando que, bom, a Casa Museu Imaclabim é a casa dessa mulher. Vocês vão ter a chance agora de entrar. Uma mulher que criou essa casa para uma preservação de memória. Então, agora a gente vai ter a oportunidade de entrar lá. A gente vai seguir aqui junto, deixar as bolsas. E, claro, poder ver esses quadros que a Malena passou e muitos outros em presença, em corpo, em sensibilidade. Então, agradeço enormemente a presença da Malena, uma figura que eu tenho profunda admiração e é sempre um privilégio escutar, e a presença de vocês aqui hoje. Obrigada e um ótimo dia. Obrigada. Obrigada, gente.